Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo, tudo beleza? E aí gente, hoje vim fazer um videozinho pra vocês aí, falando sobre trabalho e estudo. O que eu quero dizer com isso? É uma dica que eu quero passar pra vocês. Antes, deixa eu me desculpar por não ter gravado o vídeo ontem, porque esse vídeo vai estar, a maioria de vocês vai estar vendo dia 18 de maio, né? E dia 16 de maio, né, ou seja, antes de ontem, né, foi meu aniversário. Obrigado, galera. Né, eu completei 26 anos. Fiquei um aninho mais velho aí, mas ainda tô novinho, ainda posso dizer que sou novinho, né? Completei meus 26 anos, graças a Deus. E queria dizer para vocês, né, brincadeiras à parte, eu queria dar umas ideias sobre questão de trabalho e estudo, né? Foco, né, e gosto por trabalho, né? E algumas ideias para quem estiver passando, né, por alguma dificuldade, né? Eu dei uma dica financeira, né, no último vídeo, né, uma dica de economia, sobre questão de carro, né, veículo, né, juros, uma pincelada rápida e básica e simples, né, para as pessoas que não entendem disso. Aí o que eu queria falar para vocês de hoje é sobre trabalho e estudo. Primeiro vamos começar com a parte do estudo, beleza? Para quem está estudando, seja uma faculdade, seja para um concurso público, seja na própria um curso profissionalizante, né, seja alguma coisa desse nível, o que eu sugiro? Ou um assunto aleatório, né? Ou até mesmo lendo um livro, o que eu indico? Sempre tenha uma rotina de estudo, primeiramente questão de horário fixo, todo dia. Uma quantidade e um horário fixo. Por exemplo, eu vou estudar de 18 da noite, 18 da tarde, né? Até as 20 horas da noite. Vou estudar 2 horas por dia. Aí você fala, mas só dependendo da pessoa, né? Obviamente a gente tem que trabalhar e tudo, então nem sempre dá tempo de ficar estudando, né? Ficar estudando o dia todo. Então 2 horinhas por dia é muita coisa. Se for ficar 3 horas, tudo bem, independente. Mas a maioria de nós trabalhamos, né? Temos horário, seja trabalho autônomo ou, né, prestação de serviço, funcionário público, CLT, enfim, nós temos que trabalhar. E isso é um ponto importante porque uma coisa que eu sempre gostei nos cursos que eu fiz faculdade, enfim, foi questão de estágio. Por quê? O estágio é o seu estudo prático. E existe, né, alguns canais no YouTube que eles fazem entrevista, principalmente numa região mais rica, né, ao sul do país, como Balneário Camboriú, né, eles perguntando qual é o segredo, perguntando para pessoas ricas, né, e muitos deles responderam, e alguns responderam deram a mesma resposta, que foi, trabalho, não estude. Mas o que a gente pode tirar disso? Quando a gente fala trabalhe e não estude, é porque você tem que trabalhar e estudar. Porque o trabalho, gente, ele é um estudo também. Porque, por exemplo, você está numa empresa, né? Vamos supor assim, você é um pedreiro, está numa empresa, né? Você está fazendo um serviço. Lá dentro, você pode aprender parte de elétrica, pode aprender parte de soldagem, alguma coisa relacionada a isso. E pode se interessar por uma área assim. Ou se, por exemplo, você é da área da química, né, área laboratorial. Você pode entender melhor sobre um equipamento específico, se torna um especialista na portaria, né, nas portarias, né, que é regido pela indústria brasileira. Então, a gente tem um amplo conhecimento do estudo e que a gente tem que ter com o trabalho. A gente não pode só pensar assim, vou estudar, vou engolir 1000 livros, 1000 cursos. Não, trabalhe. E realmente eu concordo com esse trabalhe e não estude, né? Quando a gente fala isso, é meio engraçado porque a gente tá falando, é só trabalho. Não, gente. Essa frase é uma forma mais indireta de dizer, o trabalho é a melhor forma de estudo.
Não é que você não vai ler um livro, não é que você vai fazer um curso, não é que você vai dedicar algum tempo do seu dia, da sua semana para estudar, apenas sentar e ler um livro. Não, nada a ver. Tanto que, por exemplo, aqui ó, esse livro aqui ó, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro eu indico para qualquer pessoa, para em qualquer área, em qualquer idade. Eu falo porque quando eu li esse livro, eu pensei o seguinte, né? Pô, ensina você a lidar com dinheiro da forma base, entendeu? Com diagramas, entendeu? Com um desenho simplificando, usando uma história atrativa, tornando mais fácil o entendimento e a absorção desse conhecimento. Então, quando você está estudando, é bom você, por exemplo, entrei no ramo de programação recentemente. Pô, beleza. O que eu vou fazer? Como é que eu fazia? Eu estudava de 2 a 3 horas por dia. Aí eu estudava, tipo assim, tirava tipo 1h30 para estudo e 1h30 para praticar aquilo. E sempre tentava um pouco a mais, estudar um pouquinho a mais para praticar um pouco mais. Sempre dava um pouco mais de valorizada, tipo 60% na prática, 40% na teoria. Porque isso ajuda na absorção. Isso ajuda. E isso é importante quando a gente está desenvolvendo uma habilidade, um conhecimento, uma prática em tudo, entendeu? E principalmente eu acredito no setor técnico, né? Que é a base da nossa sociedade. Que por mais que não sejam trabalhos, as pessoas falam, são trabalhos braçais, mas também são trabalhos intelectuais, porque você às vezes tem que fazer uma gambiarra, tem que se virar com alguma coisa. Então, por exemplo, tanto que os empregos mais perigosos do mundo, né, principalmente no Brasil, que são mergulhadores de plataforma petrolífera, tem que ter um conhecimento muito grande, apesar de ser um trabalho físico, né, braçal. Pedreiro tem que ter uma noção boa de tudo que ele tá fazendo de distância, aquilo já no olho, você pode bater. Pode ver que pedreiro é sempre assim, pedreiro bom, profissional, pintor, entendeu? Minerador, né, tem que ter aquela visão. Policial, trabalhador de indústria química. Foi bom, galera. O senhor bateu, mas vamos continuar. Então, tudo isso influencia no seu conhecimento e na sua técnica de estudo. Então você vai manter um ritmo cronometrado, horário, para poder estudar. Tudo é rotina, tudo é você ter uma rotina. É igual treino, igual trabalho. Se não é horário para trabalhar, tem horário para treinar, né? Que deveríamos ter horário para treinar, fazer seu cardio, sua dieta, sua refeição. Você também tem que ter horário para estudar. E estudar praticando, se possível. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E também na questão do trabalho, sempre se doar muito para onde você está. Você tem que ter o seguinte, a empresa para que, vamos supor, CLT, a maioria das pessoas CLT, a empresa para onde você trabalha, você tem que agir como se fosse sua. Agir como se fosse sua. Tem que doar ali. E você tem que ter o discernimento de essa empresa me valoriza ou não. Se me valoriza, ok, potencial de crescimento, se é o que você deseja. Se não, você vê se há uma possibilidade de fazer uma mudança. Porque você também tem que se enxergar e se autovalorizar. Se não tiver, você continuar trabalhando e procurar uma empresa que te valorize. Alguém que valorize o seu trabalho, o seu tempo, a sua dedicação, porque isso tem valor. É a sua vida. A gente passa boa parte do dia trabalhando. Principalmente quando é, né, no caso assim, quando é pra gente, autônomo, beleza. A gente mesmo sabe o tempo que a gente tá gastando. Agora, quando é pros outros, a gente tem que saber também. Então, isso são dicas, né, que talvez possam parecer óbvias, mas isso é bom para dar um lembrete para as pessoas que, pô, seu tempo vale. Seu tempo é um ativo, ele vale. Então, gaste ele bem nas suas horas de estudo, nas suas horas de trabalho. Entendeu? Isso é importante. Não se pode deixar de fazer uma coisa dessa. Então sempre se dedique muito. Tenha organização e um cronograma de estudo. Tendo uma rotina, você vai chegar lá. Mais cedo ou mais tarde você chega lá. Entendeu? É só entregar na mão do Papai do Céu. Deus vai abençoar e você fazendo sua parte. Os dois juntos
Pronto. É isso aí. Ter fé em si mesmo e em Deus ele vai te iluminar. Mas tenha essa organização. Tudo começa com você, para depois você ter o retorno. Entregue o trabalho antes de exigir recompensa. Sempre faça isso. É um sacrifício que vale a pena. Bom, galera, eu quis fazer esse vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, batem papo comigo e interagem comigo. Batam papo. Vou logo falar meu Instagram para vocês interagirem comigo, verem minha rotina. E é mais isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Partiu. Falhou.